Dando continuidade aos nossos vídeos sobre as lutas de Jujutsu, hoje vamos ver como foi a luta entre Yuji Itadori e o Higuruma, em que o nosso protagonista tenta convencer o advogado a usar seus pontos no jogo da Bate para ajudar a acabar com o jogo. Então, só bora! Antes de conferir essa super luta, já curte esse vídeo e comenta aí quem que você acha que vai ser o vencedor dessa luta. Não se esquece de conferir se você tá com as notificações ativadas para não perder os próximos vídeos. E agora, bora pro vídeo. Rin Yamai ajuda Yuji a encontrar um teatro em Ikebukuro, que Higuruma tem usado como base de operações. Yuji entra e encontra Higuruma no palco completamente vestido em uma banheira cheia de água. Ele inicialmente questionam a identidade e os motivos um do outro, antes de Higuruma perguntar se Yuji já tomou banho com as suas roupas. Aparentemente, para Higuruma, parece melhor do que o esperado. Ele não se importa muito nesse momento devido a estar desiludido com a lei criminal e está se desafiando a fazer coisas que normalmente não faria. Yuji percebe o comportamento estranho de Hiromi com suas tentativas consistentes de fazer piadas alegres. Ele tem certeza que Higuruma é definitivamente um feiticeiro moderno e espera que eles possam negociar. Yuji explica a Hiromi que os seus aliados querem acabar com o jogo da Bate e pede para usar seus 100 pontos para adicionar uma regra que nega o assassinato forçado. Higuruma se recusa a trabalhar com Yuji porque está interessado nas regras do jogo da Bate. Ele ficou descontente com o sistema de justiça criminal e quer ver se os infratores das regras são punidos com a precisão do jogo da Bate como deveriam ser no mundo real. Hiromi não acredita em Yuji quando ele tenta revelar que o jogo é um ritual e afirma que quer preservar as funções básicas do jogo, desejando ver a remoção da técnica amaldiçoada pelo menos uma vez para si mesmo. Isso está em conflito direto com os objetivos de Yuji, colocando os dois em um impasse. Sem muitas opções, Yuji decide ficar agressivo e exige que Hiromi o deixe usar os seus pontos. Hiromi desafiadoramente sai da banheira e convoca seu Shikigami, Judgment, ao seu lado. Ele pergunta a Yuji se ele já matou alguém que o irritou antes de revelar ameaçadoramente que se sente melhor do que o esperado. Yuji avalia o Shikigami de Higuruma e o nível de ameaça potencial que ele apresenta. Yuji entende que Hiromi eliminou pelo menos 20 jogadores para acumular uma pontuação de 100 pontos. Em vez de se apressar, Yuji decide tomar uma postura defensiva e se prepara para se defender do ataque. No entanto, Higuruma inesperadamente libera sua expansão de domínio, Sentença Mortal. Isso molda o ambiente em um tribunal, onde Yuji tenta atacar imediatamente seu oponente antes que a técnica amaldiçoada da barreira seja ativada. Ele lança um chute de direita na cabeça de Higuruma, mas sua perna é forçada a parar antes de atingir o seu alvo. Hiromi acena para ele, revelando que eles não podem atacar um ao outro dentro deste domínio, e Yuji é transportado de volta para o seu lugar. Nenhuma violência é permitida na Sentença Mortal, porque é o domínio do estilo antigo que não é letal e apenas pretende forçar o alvo a seguir as regras da técnica amaldiçoada e embutida nele. Nesse caso, Yuji está sendo processado pela técnica baseada em julgamento de Higuruma e Judgment está servindo como juiz. Yuji deve fazer uma defesa razoável e obter um veredito inocente para sair do domínio ileso. Ele tem uma chance de fazer uma declaração e Hiromi irá refutar usando evidências apresentadas por Judgment para deliberação. Yuji então é acusado de entrar no Mad Vegas Pachinko Parlor em 16 de julho de 2017, em Sendai, enquanto ainda é menor de idade. Ele acredita que suas 3 opções são negar que entrou na sala inteiramente, dizer que entrou por outra razão ou confessar o crime abertamente. Ele escolhe a segunda opção e afirma que foi ao salão apenas para usar o banheiro. No entanto, a evidência de Higuruma é uma foto de Yuji usando a troca de dinheiro. Yuji tenta argumentar que não tinha como obter um veredito inocente, mas Higuruma reitera que a evidência da foto só mostrava Yuji na troca de dinheiro. Salas e troca de dinheiro podem ser 2 entidades separadas, então tudo que Yuji precisava fazer era negar que ele já viu a sala completamente. Judgment entrega o veredito e declara que Yuji é culpado. Ele o condena ao confisco e o domínio desaparece. Yuji não se sente diferente no começo, mas seu oponente não perde tempo. Higuruma usa seu martelo e Yuji consegue bloqueá-lo, apenas para sofrer os danos do ataque que deveria protegê-lo. Yuji percebe que algo está errado, mas Higuruma é implacável e se aproxima. Ele faz seu martelo reaparecer em suas mãos e o aumenta em tamanho
dispara um grande martelo na batalha. Ele balança o martelo gigante e esmaga Yuji, enviando-o para várias fileiras de assentos. Enquanto Yuji se recupera do golpe pesado, ele percebe que não consegue controlar a sua energia amaldiçoada. Normalmente leva apenas um golpe para Higuruma derrotar um oponente comum. Então Hiromi elogia Yuji por sua resistência. Tendo sido dito isso várias vezes antes, Yuji concorda que é uma coisa que ele tem ao seu favor. Com o seu martelo revertido ao tamanho normal, Higuruma começa seu ataque. Ele tenta esmagar Yuji e ataca com a mão esquerda primeiro. Yuji salta para trás e para fora do caminho, mas Hiromi instantaneamente transporta o martelo para sua mão direita. Isso permite que ele golpeie com seu martelo imediatamente após seu último ataque. Yuji evita por pouco esse golpe e Higuruma continua a trocar o martelo entre as mãos enquanto bate em seu oponente, criando uma enxurrada de ataques esmagadores. Yuji continua pulando para trás para evitar o ataque de Hiromi e então tenta contra-atacar usando seu cotovelo esquerdo. Higuruma dá uma martelada de forma fluida e envolve no cotovelo de Itadori com um gancho. Ele vira Yuji e reverte seu martelo ao normal. Higuruma pergunta a Yuji se ele é incapaz de usar sua energia amaldiçoada. Vendo que Higuruma é a razão para isso, Yuji fica confuso com a pergunta. Hiromi esclarece que a pena normal para a sentença de confisco de Judgment é perder a capacidade de ativar técnicas amaldiçoadas. Higuruma deduz que Yuji não possui uma técnica amaldiçoada. O efeito padrão é impedi-lo de usar a energia amaldiçoada completamente. Isso assusta e impressiona Higuruma, que não consegue entender como Yuji pode estar aguentando sem qualquer energia amaldiçoada. Ele reconhece que a destreza física bruta de Itadori é imensa e se recusa a subestimá-lo. Preocupado com o potencial de Yuji, apesar da desvantagem, Higuruma transforma seu martelo em um bastão e decide esmagar Yuji com tudo que tem. Yuji circula para a esquerda para evitar uma enxurrada de golpes do bastão de Higuruma. Ele agarra a arma e tenta puxá-la para longe do seu oponente apenas para que ela desapareça. Yuji recua do impulso e dá um salto mortal sobre a banheira de água antes de chutá-la em direção ao seu oponente. Higuruma evoca o martelo de volta ao seu alcance e esmaga a banheira, enviando pedaços quebrados e uma corrente de água em Yuji, que instantaneamente bloqueia parcialmente seu rosto de possíveis danos. E Hiromi usa isso como brecha para o seu ataque. Ele sobe em cima da água e transforma seu martelo em um martelo maciço antes de bater em Itadori. O impacto é feroz e, embora ele mal resista, Yuji milagrosamente não é esmagado. Atacando com todo o poder destrutivo, Higuruma fica chocado que Yuji continua a sobreviver. Ele compara a experiência a tentar destruir uma boneca indestrutível. Enquanto Higuruma está impressionado, Yuji está preocupado com a sua vida. Ele sabe que isso é extremamente desfavorável e seu corpo não vai aguentar por muito tempo. Enquanto sofre sob o peso e a pressão do martelo gigante, Itadori procura por qualquer contramedida possível. Ele reconhece que Higuruma é excepcionalmente poderoso e isso deve significar que sua técnica vem com uma fraqueza proporcional. Yuji lembra que Higuruma é advogado e sua técnica está relacionada a julgamentos judiciais. Ele faz uma conexão no último momento e de repente exige um novo julgamento, forçando ambas as partes de volta ao domínio onde toda a violência cessa. Com seu ataque interrompido, Higuruma observa que Yuji finalmente está entendendo. Itadori felizmente se lembrou que ele poderia solicitar um novo julgamento, desde que sua culpa não fosse admitida abertamente. Dessa vez, Judgment anuncia que Yuji é acusado de assassinato em massa em Shibuya em 31 de outubro de 2018. Yuji imediatamente assume a responsabilidade pelo que aconteceu durante o incidente de Shibuya e admite que ele fez isso, recusando a se negar às acusações. Enfurecido, Judgment declara que Yuji é culpado e lhe dá a pena de morte. O confisco como uma punição adicional à pena de morte é a sentença mais dura que Judgment pode aplicar. Primeiro, a energia amaldiçoada de Yuji é confiscada e em seguida, Higuruma está armado com a espada da execução, uma lâmina que matará o seu alvo com um único corte. Hiromi fica surpreso com a confissão de Yuji e afirma que ele é fraco e feio, assim como todas as pessoas são, independentemente de quão poderosas aspirem ser. Ele compara isso a brilhar uma luz na escuridão sem fim, que só leva a mais vazio. Hiromi corre em direção a Yuji, que se vai para a fileira de assentos atrás deles. Yuji joga vários assentos para criar uma distração.
Hiromi percebe a jaqueta de Yuji se movendo entre as cadeiras e concentra sua atenção ali. No entanto, a jaqueta de Yuji é apenas uma outra distração que o aluno está usando para ficar atrás de Higuruma. O advogado se vira para atacar, mas Yuji usa uma terceira distração, jogando seu capuz no rosto de Higuruma para atrapalhar sua visão. Ele então usa um chute nos pés de Higuruma para derrubá-lo. Hiromi salta sobre o chute e fica em posição para desferir um golpe que certamente acabará com Itadori, que tenta contra-atacar com um gancho desesperado que se conectará ao mesmo tempo na melhor das hipóteses. No entanto, Higuruma voluntariamente decide desativar sua técnica amaldiçoada. As evidências fornecidas no novo julgamento provaram que Sukuna foi quem cometeu o crime em Shibuya, não Yuji. Higuruma não entende por que Yuji confessaria o que aconteceu. Enquanto Higuruma realmente acredita que as pessoas são fracas e feias, como ele disse, ele costumava valorizar essa depravação porque era exclusiva dos humanos. Lembrando porque ele entrou na lei em primeiro lugar, Higuruma se abre e permite que Yuji acerte um gancho forte no seu abdômen inferior. Isso envia Hiromi voando para trás, colidindo com os assentos atrás dele. Isso confunde Yuji, que notou que Higuruma de repente baixa a guarda no último momento. Higuruma lembra por que ele entrou na lei e concorda em deixar Yuji usar os seus pontos. Antes de se levantar ou mesmo tentar se recuperar do golpe, Higuruma afirma que a falta de controle significa não componentes em um tribunal. Em termos mais simples, porque Sukuna possuía o corpo de Yuji e ele não entregou o controle voluntariamente, Yuji é inocente que responde sombriamente que ele ainda se sente como se fosse culpado porque ele é muito fraco. Higuruma afirma que entende e se levanta. Yuji pergunta a Higuruma por que ele desativou sua técnica amaldiçoada e o advogado revela que ele se lembrou das suas raízes. Higuruma sabe que há muitas pessoas que são fracas como Yuji, então ele decide sentar com ele e colocar seus 100 pontos em uma nova regra. Antes de enviar seu pedido com Kogane, Higuruma pergunta a Yuji se ele já matou alguém por vontade própria. Yuji admite que sim, e Higuruma pergunta se foi horrível para ele também. Higuruma Hiromi convoca seu Kogane e solicita que uma nova regra seja adicionada, que permita aos jogadores transferir pontos entre si. Ele ainda enfatiza que isso afetará o cálculo da pontuação do jogador para a regra 8, envolvendo também a remoção da técnica amaldiçoada. Após uma breve pausa, Kogane anuncia que a regra foi aprovada e adicionada oficialmente ao jogo, permitindo que Yuji suspire de alívio. Higuruma dá a Yuji um dos seus pontos para que ele não seja afetado por 19 dias e decide deixar o teatro em paz. Reconhecendo que Higuruma pode ser um forte aliado em potencial, Yuji tenta detê-lo e pede que ele se junte. Higuruma para por um momento e explica o porquê ele deve recusar. Ele revela que os seus 2 pontos restantes são do juiz e do promotor que ele matou antes de entrar na colônia número 1 de Tóquio. Culpado, ele se sente na necessidade de se entregar assim que a colônia barreira se abrir e decide ponderar suas ações sozinho até então. Além disso, ficar perto de Yuji faria Higuruma se sentir pior consigo mesmo. Ele tenta explicar isso enquanto garante que Yuji saiba que ele não está sendo insultado. Hiromi se despede e deixa Yuji para trás, que fica lá para refletir. Essa foi a luta de hoje, uma luta muito interessante que abre um novo capítulo no jogo da Bate. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo apoio de sempre, eu vou ficando nessa, até a próxima, fui, falou.